paz do Senhor, mais uma vez, estudando a lição bíblica à luz da palavra de Deus. Nosso tema de hoje é crendo para interpretar a Bíblia. É importante você entender a Bíblia, compreendê-la, estudá-la e praticá-la. Nosso texto base está na epístola que escreveu segundo Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, e o capítulo 3, do versículo 14 ao 18. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meditação: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. São conselhos do discípulo Pedro. Ele instrui a igreja para que atentasse para as Escrituras. É um texto um pouco difícil de compreensão, mas a gente entende que ele faz alusão ao Antigo Testamento, dos profetas que falaram sobre Deus e a relação de Deus com o homem. Então, a gente vê nesse texto que ele aconselha para que a igreja fique atento à palavra dele, à palavra de Deus, que prestem atenção para que não venha se perder, mas que seja encontrado irrepreensíveis, imaculados diante do Senhor. É mais ou menos assim para que você entenda o texto bíblico. É importante você prestar atenção, estudar, compreender à luz dos conselhos do Espírito Santo. Vamos para o texto. Nós vamos entender que a Bíblia, ela é a verdade. A Bíblia, ela é Deus falando para com o homem. Existe na palavra de Deus o interesse de Deus em se relacionar com o homem. Nós falamos isso em aulas passadas. Mas é importante nós entendermos como foi que a Bíblia mostra, de que forma ela mostra o objetivo do seu autor. É interessante nós entendermos que
Na Idade Média, a Bíblia ela era lida em latim. Então o clero na Igreja Católica, a Igreja Universal, lia a Bíblia em latim e as pessoas, os seus membros, não compreendiam nada. Mas a partir do ano de 1517 veio o advento da Reforma Protestante, quando facilitou a compreensão da Bíblia nas línguas, nas traduções nativas da época, e então começaram a compreender e a entender a Bíblia. Houve uma liberdade de traduções e versões produzidas, e então todos começaram a compreender a Bíblia. Nós podemos entender mais ainda que lá na Europa, no Ocidente, no Oriente, digo, lá na Europa, eles começaram a fabricar, a produzir Bíblias nas linguagens nativas. E muitas versões começaram a surgir. E graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos várias versões e podemos compreender e estudar a Bíblia com facilidade. Claro que orando ao Senhor, pedindo que Ele ajude nas interpretações, ao Espírito Santo, o autor da Bíblia. Eu mencionei a aula passada que nós temos aqui um livro que o autor está presente, lhe instruindo, lhe revelando as Sagradas Escrituras. Então é importante você entender e saber disso. O primeiro tópico dessa lição, nós vamos entender que a Bíblia é verdadeira, ela é verdade, ela é um fato, ela é real. O que tem escrito na Bíblia acontece, aconteceu e irá acontecer. Então ela é real, ela é verdadeira. E o que contém a Bíblia? Registros de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Acontece que Deus é revelado através das Escrituras. E qual o seu objetivo? Seu objetivo é relação. Ele quer se relacionar com o homem. Ele tem interesse disso. Também nós podemos ver na Bíblia, estudando ela, que homens contribuíram para que ela viesse a surgir. Os seus conhecimentos, cada personagem que ia escrevendo, cada autor dos seus livros iam escrevendo, eles tinham conhecimento da língua que eles dominavam. Então eles contribuíram para a Bíblia aparecer, a Bíblia surgir. E eles tiveram conhecimentos inúmeros sobre a sua linguagem, sobre o seu idioma. Eles tiveram tipos, eles colocaram tipos na Bíblia, gêneros, eu gravei aqui, eu relacionei aqui, gêneros textuais, literários, textos narrativos, dramas, romances e até poesias você vai encontrar na Bíblia. Então o homem também teve a sua participação na construção da Bíblia, Mas também tivemos dificuldades de interpretação. O homem tem dificuldade de interpretar a Bíblia, mas de que forma? Porque os homens que contribuíram para o surgimento da Bíblia, eles escreveram em suas épocas, Eles escreveram nos seus tempos. Eles escreveram diante de uma cultura da nação em que eles viviam. Eles escreveram a Bíblia diante das expressões que eles usavam, que era a expressão judaica. Eles tinham a cultura deles. Então, eles escreveram em épocas diferentes, em tempo diferente, em culturas diferentes, mas a dificuldade exatamente está aí, porque nos tempos atuais nós temos que estudar aquela época, estudar o tempo, compreender, para poder entender a Bíblia nos dias de hoje. Então eles tiveram também, a política deles é diferente da nossa, então são fatos que dificultaram a compreensão da Bíblia.
Também nós podemos entender nesse tópico que é importante a gente ler a Bíblia, orar para o Senhor, orar ao Espírito Santo e pedir que Ele venha nos ajudar a compreender os textos bíblicos. E um texto bíblico, ele não pode ser lido só, ele precisa ter a comunhão de outros textos da Bíblia. Um versículo só, você ler e guardar ao seu coração, não é tão importante quanto você fazer ligações com este versículo que você escolheu a estudar, ou esse texto. Então é importante você ter comunhão, relação entre os outros textos da Bíblia, porque a Bíblia vai proporcionar isso para você. Se você tratar um texto só isoladamente, você pode cair no erro de aprender ou compreender com a sua própria mente. E não é dessa forma que nós estudamos ou compreendemos a Bíblia. Precisa de outros textos. Tópico 2, afirmações para a leitura da Bíblia. Como é que nós podemos afirmar alguma coisa da Bíblia? Deus é. A Bíblia vai dizer que Deus é. Ele é porque Ele é fato, Ele é real. E nós não podemos jamais dizer que Deus Ele não está inserido na Bíblia, ou então está parcialmente na Bíblia, não. A Bíblia toda, de capa a capa, vai dizer que Deus é. Deus não vai dizer que Deus é construído, que Deus foi feito, que Deus começou, que Deus terminou. Não. A Bíblia vai dizer que Ele é. Ele não tem início, nem fim, nem começo, não existe. Deus é. Ele é fato, Ele é real. E nós entendemos dessa forma, aceitamos dessa forma, porque nós temos fé. É preciso ter fé para que isso venha ser aceito, compreendido na sua mente, no seu coração. Também a Bíblia vai afirmar a nós que existe ali um mediador, existe ali uma vontade, e essa vontade está expressa em Cristo Jesus. A vontade de Deus expressa em Cristo Jesus. Então, através de Cristo, podemos compreender a vontade de Deus. E outra afirmação da Bíblia é que Cristo é o centro. É o centro de todos os temas, de todos os textos que a Bíblia vai relatar, vai expor. Ele é o centro. Jesus é o centro. O Antigo Testamento vai apontar para ele e o Novo Testamento vai revelar o Cristo em pessoa. Tópico 3 da nossa lição também vai tratar das regras básicas de interpretação. Como é que vamos entender isso? Que regras são essas? Quais são essas regras para nós entendermos a Bíblia? Para nós estudarmos, compreender ela? Basta a gente entender o seguinte, que o Novo Testamento é a chave para o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento vai fazer você compreender melhor o Antigo Testamento. E vice-versa. O Antigo Testamento também vai comungar com o Novo Testamento. Outra regrinha básica é que Jesus é o elemento interpretativo de toda a Bíblia. Jesus aparece interpretando a vontade de Deus, expondo a vontade de Deus, quando ele se apresenta ao Pai da fé, aos personagens bíblicos do Antigo Testamento. Ele aparece como anjo, os escritores dizem que ele é o anjo, ele é o Senhor. Então, ele ali interpreta a vontade de Deus, ele apresenta a vontade de Deus. E no Novo Testamento, da mesma forma, ele aponta para a vontade de Deus. Essa é a segunda regrinha básica. A terceira regrinha básica, a Bíblia tem um objetivo e o seu autor tem uma intenção. A Bíblia tem um objetivo. É importante você saber isso. A Bíblia tem um objetivo. E qual é o objetivo dela? É revelar a vontade de Deus,
é revelar uma relação de Deus para com o homem. E qual a sua intenção? A sua intenção é muito boa, é mostrar ao homem que há possibilidade de ele ter essa relação com Deus, essa intimidade com Deus, uma vez que ele se distanciou ao pecar lá no Jardim do Éden. E a quarta regrinha básica para a gente compreender e entender a Bíblia é simples. Quando nós formos estudar a Bíblia, é importante a gente começar a ler o texto e fazer algumas perguntas. 3 perguntas básicas para você ter um panorama daquilo que você está lendo, estudando. Guarde bem essas 3 perguntas. Quem é o autor do texto? Por que ele escreveu? E para quem ele escreveu? Se você ter essas 3 perguntas, fizer essas 3 perguntas, quando você ler os textos, estiver estudando, você vai entender qual o sentido do autor. Por que o autor quis escrever aquilo, qual foi a ideia dele, o objetivo dele para que ele escrevesse aquelas palavras. E tem uma quarta e uma quinta pergunta que você também deve fazer. É simples, o que o texto diz e o que disse o autor. Simples para você compreender e estudar a Bíblia. Repetindo essa quarta regrinha, quem é o autor, por que ele escreveu, para quem ele escreveu, e a quarta e a quinta pergunta é o que diz o texto e o que disse o escritor, o autor do texto. Se você guardar isso no seu coração, na sua mente, você vai compreender a palavra de Deus e não precisa de muito esforço. O Espírito Santo vai lhe ajudar a entender a palavra de Deus. Estude, compreenda, procure compreender os textos. Não fique só com versículos isolados, pois os versículos isolados não vão ajudar você a compreender toda a Bíblia. É importante você ler textos e estudá-los e fazer relação com outros textos da Bíblia. Também aconselho você ter livros, ter dicionários, porque vão lhe auxiliar no estudo da palavra de Deus. É importante também você ter conhecimento da sua língua. Nós somos brasileiros, então que você compreenda o seu português. Se você é surdo, se você tem alguma dificuldade, visão ou audição, então procure conhecer a sua língua perfeitamente, profundamente, porque vai lhe ajudar a estudar as Sagradas Escrituras. Quero agradecer a Deus agora e orar a Deus para que Ele possa lhe iluminar através do seu Espírito. Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, que tu possas, Senhor, através do teu Espírito, alcançar as pessoas através da tua palavra, que a tua palavra venha ser luz para a nossa vida, para a nossa mente, luz para o nosso caminho, que nós possamos aprender da tua palavra, mudar o nosso comportamento, a nossa mente. As nossas práticas devem ser baseadas na tua palavra, Senhor. Que Deus, tu possa nos abençoar desta forma, Senhor. Nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.